que eles fizeram naqueles corredores silenciosos nunca deveria ter sido descoberto. Não toque no que não te pertence. Parece um conselho óbvio de avó sobre não pegar objetos alheios. Eu aprendi da pior maneira que ele se aplica a coisas muito mais antigas e vazias do que uma carteira esquecida. Meu nome é Léo e trabalho com compra e venda de antiguidades, aquelas de procedência duvidosa que aparecem em leilões de espólios de casas velhas. Foi em um desses, num bairro decadente de uma cidade grande, que vi o diário. Estava em uma caixa de livros didáticos mofados, uma capa de couro desbotado, sem nenhum título ou nome. As páginas, um amarelo doente, eram preenchidas com uma caligrafia apertada e urgente, quase caindo das margens. Não era um diário comum, era um registro metódico, frio, de algo chamado Protocolo de Privação Sensorial. Descrevia câmaras especiais, medições de ondas cerebrais e observações sobre pacientes que, após dias no escuro e no silêncio absolutos, começavam a dialogar. O último relato legível terminava com uma anotação rabiscada. Sujeito 7 agora responde apenas à voz do outro na câmara. A temperatura está caindo. Estamos errados. Eles não estão sozinhos. Levei o diário para casa, movido por uma curiosidade doentia de colecionador. Nas primeiras noites foi só uma leitura macabra, mas então as coisas na minha pequena oficina no fundo de casa começaram a mudar. O ar, sempre abafado lá dentro, adquiriu uma qualidade estática, parada, de uma forma que incomodava os ouvidos. Minhas plantas, que ficavam perto da janela, murcharam em 2 dias, como se tivessem sido congeladas por dentro. E os sons, Deus, os sons, ou melhor, a falta deles, era como se aquele cômodo absorvesse todo o ruído ambiente. O tic-tac do relógio de parede sumia quando eu cruzava a porta. A noite do clímax foi um erro. Eu estava determinado a pesquisar o nome do sanatório citado nas últimas páginas, rasurado, quase ilegível. Fiquei até tarde, a luz fraca da minha lâmpada de mesa criando uma poça de claridade no meio da escuridão densa da sala. O silêncio era absoluto, opressivo. Minha respiração parecia abafada. Foi quando percebi que minha própria sombra projetada na estante atrás de mim não seguia mais meus movimentos. Ela estava parada, ligeiramente inclinada para o lado, como se observando. O calor do meu corpo começou a se dissipar. Um frio agudo subiu pelas minhas pernas, não como uma corrente de ar, mas como uma invasão lenta, começando pelos pés. Olhei para o chão. Uma mancha escura de umidade no piso de madeira se expandindo em padrões circulares concêntricos, embora não houvesse vazamento algum. E então veio o sussurro. Não veio de um canto da sala, veio de dentro da minha própria cabeça. Uma cacofonia de vozes sussurrantes e roucas, sobrepondo-se e falando em ritmos diferentes, mas todas dizendo a mesma sequência de sons guturais, impossíveis. Eu me levantei e minha cadeira caiu sem fazer barulho. A sombra na estante moveu a cabeça. A mancha no chão agora tinha a forma indistinta de uma pessoa deitada. O frio me envolveu, sólido, pesado. A única coisa que consegui fazer foi correr, deixando a luz acesa, a porta aberta, o diário em cima da mesa. Não voltei para pegar minhas coisas, mudei-me. Mas aqui está o aviso, e ouça com atenção. Não é sobre o diário, é sobre a atenção. Ao ler aquelas páginas, ao me interessar, ao tentar decifrar, eu concedi atenção. E algo, de um lugar escuro e silencioso que nunca deveria ter sido aberto, sentiu isso. E agora, essa atenção está voltada para mim. As coisas ainda acontecem. Às vezes, no canto do meu olho, em ambientes fechados, a escuridão parece mais espessa, mais sólida. Meu fôlego forma nuvens no meu apartamento, mesmo no verão. E em noites muito quietas, se eu prestar atenção demais no nada, começo a ouvir o eco daquele sussurro múltiplo, como se estivesse sendo medido, estudado e aguardado. Não cometam o meu erro. Alguns vazios, uma vez percebidos, começam a olhar de volta.
Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Meu nome é Renata. Trabalho em home office para uma editora e minha vida era uma sequência pacata de prazos, cafés e videoconferências. O único contratempo era o apartamento novo, herdado de uma tia distante num bairro antigo e excessivamente arborizado da cidade. Era espaçoso, silencioso demais e tinha um porão. A instrução da tia, através do testamenteiro, fora específica. A porta do porão deve permanecer trancada. A chave está no envelope. Era uma chave antiga, pesada, de feitura estranha. Ignorei o aviso. Era a minha casa agora, afinal. Nos primeiros dias, nada. Apenas o rangido habitual de uma casa se ajustando, o farfalhar das árvores contra as janelas. A mudança começou sutilmente. Era a sensação, ao descer para a cozinha de madrugada para pegar água, de que alguém tinha acabado de sair do cômodo. Não um som, não um vulto, apenas a impressão de um espaço ocupado segundos antes. Comecei a evitar olhar para a porta do porão no fundo do corredor de serviço. Ela parecia inalcançável, como se o corredor se estendesse mais à noite. Uma terça-feira qualquer. Eu estava revisando um manuscrito envolta no brilho azulado do monitor quando o som chegou. Não era um rangido, era um arrasto, lento, pesado, como se algo maciço fosse puxado pelos degraus de madeira do porão. Congelei. O som parou. Respirei fundo, atribuí a uma prateleira mal fixada, ao vento. Minha racionalidade é teimosa. Então veio o segundo som. Uma batida, clara, única, ressonante. Batida de mão aberta ou de algo plano contra a parte interna da porta do porão. Meu sangue pareceu parar. A iluminação do corredor de serviço, uma lâmpada fraca, piscou uma vez. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que o som. Era um silêncio ativo, expectante. Eu me levantei, as pernas fracas. Não para investigar, para fugir, subir para o quarto e trancar a porta. Mas alguma parte de mim, a parte que lê demasiados manuscritos de suspense, ficou ali, paralisada, os olhos grudados no corredor escuro. A maçaneta da porta do porão começou a girar. Não devagar, como se alguém tentasse abri-la com cuidado. Girou completa, deliberadamente, da posição travada para a aberta. Um clique metálico alto ecoou pelo apartamento silencioso. A porta, porém, não se abriu. A tranca, aquela fechadura velha com a chave pesada, a impedia. Ela tremia levemente em seu batente, como se uma pressão constante estivesse sendo aplicada do outro lado. E então, o pior parte. Uma respiração. Não uma respiração humana ofegante ou assustada. Era uma inspiração profunda, arrastada, seguida de uma exalação rouca e úmida que terminava num leve assovio. Veio de baixo da porta. Era o som de algo grande, com pulmões que não eram feitos para o ar que respiramos, tentando captar um cheiro. Meu cheiro. A paralisia se quebrou. Saí do apartamento em pânico. Passei a noite em um hotel barato. No dia seguinte, com a luz do sol forte, voltei acompanhada do zelador, um homem cético e de ferramentas barulhentas. A porta do porão estava intacta, trancada. A chave ainda estava comigo. O zelador abriu a porta com um pé de cabra, depois de eu insistir. O porão era apenas um porão, vazio, empoeirado, com vestígios de móveis velhos cobertos por lençóis. Nenhum sinal de intrusão. O zelador olhou para mim com uma pena mista de divertimento e preocupação. Mudei-me um mês depois. O apartamento foi alugado rapidamente. Às vezes ainda passo de carro por aquela rua arborizada. E me pergunto se o novo inquilino, em suas noites tranquilas, já sentiu aquela presença passageira na cozinha. Se já ouviu os arrastos na fundação da casa. E, principalmente, me pergunto se ele teve a sensatez que eu não tive, a de nunca, jamais tentar girar aquela chave pesada na fechadura. Porque enquanto a porta permanecer trancada, seja o que for que respira daquele lado, permanece lá. E eu
Eu prefiro acreditar que foi tudo imaginação. É mais seguro assim. Mas nunca mais consegui dormir no completo silêncio. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. Meu nome é Daniel. Sou engenheiro. Acredito em causas e efeitos, em materiais que se expandem com o calor, em fios que conduzem eletricidade, não em fantasmas. O que aconteceu na casa da Rua das Acácias pode, ponto por ponto, ser desmontado e explicado. Permita-me apresentar os fatos e depois as explicações perfeitamente lógicas. Fato: eu comprei a casa por um preço irrisório. Era antiga, de um bairro que outrora foi elegante e precisava de reformas. O corretor mencionou de passagem que pertenceu a um médico décadas atrás, coisa de época. Explicação: o preço baixo se devia ao estado de conservação. A menção ao médico era um detalhe pitoresco para dar charme, uma tática comum de venda. Fato: durante as obras, os trabalhadores se recusaram a voltar após encontrarem, dentro de uma parede que iam demolir, uma pequena caixa de metal enferrujada. Dentro, havia vários frascos de vidro vazios, uma seringa antiga e fichas de papel com códigos manuscritos. Uma ficha dizia: sujeito eco, fase 3 concluída. A assimilação é total. Explicação: lixo médico histórico descartado de forma irresponsável. Uma curiosidade mórbida, nada mais. Os trabalhadores supersticiosos assustaram-se. A frase na ficha era provavelmente um jargão de algum tratamento esquecido, talvez para epilepsia ou histeria. Fato: após a descoberta, coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Encontrava ferramentas em lugares onde não as havia deixado. O rádio da oficina sintonizava sozinho em estações de estático, ou pior, em uma frequência que transmitia apenas um leve chiado e, por vezes, o que parecia ser uma respiração. Explicação: estresse no trabalho, distração. Sou humano. O rádio era velho, com um seletor desgastado. Vibrações na casa poderiam mudar a frequência. A respiração era interferência, talvez até minha própria, captada por um microfone embutido defeituoso. Fato: comecei a ter a nítida sensação de não estar sozinho. Não via nada, mas sentia um peso no ar em certos cômodos, principalmente no antigo escritório que seria meu home office. Uma vez, acordei com a certeza de que alguém havia sussurrado meu nome, bem ao lado da cama. Paralisia do sono. Um fenômeno neurológico perfeitamente documentado. O estresse e a ansiedade com a reforma eram catalisadores, mais do que suficientes. Fato: a noite do incidente. Eu estava sozinho, instalando prateleiras no escritório. O ar estava parado, quente. De repente, uma onda de frio seco varreu o cômodo, fazendo-me arrepiar. Todas as lâmpadas de LED da casa piscaram simultaneamente. Do alto-falante do meu computador, que estava desligado, saiu um estalo agudo, seguido de 3 batidas nítidas, como alguém batendo na madeira do lado de dentro da tela. Explicação: uma queda de tensão na rede elétrica, comum em bairros antigos durante reformas. O ruído no alto-falante foi um pico de energia residual. Minha mente, já em estado de alerta, interpretou padrões aleatórios, os estalos, como batidas, pareidolia auditiva. Aqui está onde a balança, cuidadosamente construída pela razão, começou a pender. Foi um detalhe mínimo. Após o susto, com o coração batendo forte, peguei uma caneta para anotar o ocorrido no protocolo da obra, tentando racionalizar. Minha letra é cursiva, inclinada para a direita. Escrevi: falha elétrica às 23h17. Verificar quadro de força. No dia seguinte, revisando a nota, vi. Logo abaixo de minha anotação, na mesma folha, havia outra linha de escrita. A tinta era idêntica, da mesma caneta. A caligrafia era quase igual à minha, mais reta, mais controlada, como uma cópia meticulosa que não conseguiu capturar a alma do gesto. Dizia: não é falha, estou ajustando. Meu sangue esfriou.
Eu não escrevi aquilo. Ninguém tinha entrado na casa. A folha não saiu de minha vista. Posso explicar as ferramentas deslocadas. Posso atribuir o rádio a uma falha técnica. Posso diagnosticar a paralisia do sono. Posso culpar a fiação antiga. Mas aquele pedaço de papel, não há lógica que o cubra. Apenas a insana, aterradora possibilidade de que algo naquela casa, despertado pela caixa de metal, estava aprendendo. Não a me assustar, não a fazer barulho. Estava aprendendo a ser eu, a imitar minha vida, minha caligrafia, meu espaço. Vendi a casa, perdi dinheiro. Digo a todos, e digo a mim mesmo com uma convicção que ecoa vazia, que foi uma sequência de coincidências infelizes e estresse, que a explicação racional é a correta. No fundo, porém, no silêncio absoluto das minhas noites, eu sei. Algo daquele médico, daquele sujeito eco, não ficou entre aquelas paredes. Ele se ajustou. E às vezes, quando pego uma caneta para escrever algo trivial, uma lista de compras, um recado, hesito e olho para a folha em branco por um longo tempo, com um medo que não ouso nomear, esperando ver outra linha surgir, perfeita e vazia, imitando minha vida. Se você alguma vez encontrar uma fita cassete sem etiqueta dentro de uma caixa de coisas velhas num sótão, num brechó, numa venda de garagem, não coloque no aparelho. Simplesmente não faça isso. Deixe-a lá. Jogue-a no rio. Destrua-a, mas não a ouça. Eu me chamo Helena. Encontrei a fita numa caixa de arquivos do meu avô depois de seu falecimento. Ele foi um psiquiatra reservado que trabalhava numa clínica particular que fechou nos anos 80. A caixa estava marcada Estudos Vocais Arquivo. Pensando ser gravações de conferências ou talvez até antigas canções da família, levei a fita para casa. Meu velho toca-fitas, um modelo dos anos 90, ainda funcionava. A primeira metade da fita era apenas ruído, um chiado branco constante, monótono, que quase me fez desistir. Então veio a voz. Era do meu avô, mais jovem, mais clínico, sem a doçura que eu conhecia. Ele falava num tom baixo e profissional. Log, sessão de monitoramento pós-óbito, sujeito M, sala 3B, horas 0:45. Todos os sinais vitais cessaram às 23h18, iniciando gravação de ambiente para registro de quaisquer anomalias residuais. Houve um longo silêncio, apenas o chiado. Meu café esfriou ao meu lado. Eu ouvia, intrigada, uma relíquia profissional de um homem que eu não conhecia. Hora 0:53. A voz do meu avô continuou, um pouco tensa. Leitura do termômetro de alta sensibilidade na cama mostra uma queda localizada de 3 graus Celsius. Não há corrente de ar detectável. Uma pausa. O chiado parecia pulsar. Hora 1:10. Equipe no corredor relata sons, murmúrios, investigando. O que veio a seguir não foi o som de passos ou portas se abrindo. Foi um gemido baixo, profundo, que vinha dos próprios alto-falantes. Não era de dor, era de esforço, como algo pesado sendo arrastado sobre um piso de linóleo. O som ficou mais alto, mais próximo do microfone. A voz do meu avô retornou, agora um sussurro áspero, carregado de um pavor que transcendia o profissionalismo. Está na sala. Não está vazio. Repito, a sala não está vazia. O equipamento visual não capta nada, mas... Deus, a respiração. E então, claro como o dia, veio outro som. Não do meu avô. Uma voz feminina, rouca, seca, como papel sendo amassado. Ela saiu do alto-falante e preencheu meu quarto escuro. Doutor, está frio. A medicação. Você trouxe a medicação? Meu coração parou. A gravação capturou o ruído seco de algo metálico sendo derrubado, talvez o microfone, e o som abafado de alguém correndo. A voz da mulher, agora mais próxima, quase íntima com o microfone, sussurrou. Não adianta correr. Eu ainda estou aqui. Sempre estarei. Na sala. A fita terminou com um clique final.
Eu estava tremendo, sentada na escuridão, a voz daquela mulher morta há décadas ainda pairando no ar. Era uma peça macabra, um registro de algum experimento de medição de fenômenos que dera horrivelmente certo. Decidi, num impulso de terror e obrigação, devolver a fita ao arquivo no dia seguinte. Era algo que pertencia ao passado sombrio do meu avô, não a mim. Naquela noite, sonhei com corredores longos e iluminação fluorescente. Sonhei com uma porta numerada 3B. Acordei ofegante, com um frio intenso no quarto. Olhei para o termostato, 22 graus, mas ao meu redor o ar era gelado. E então veio o som. O mesmo gemido baixo, de esforço, de algo sendo arrastado, vinha do corredor escuro do meu apartamento. O medo foi uma coisa sólida, presa na minha garganta. Acendi todas as luzes. Nada. O som parou. Contei a mim mesma que era histeria, sugestão da gravação. Fui até a cozinha beber água. Ao retornar para o quarto, vi. Na superfície empoeirada da mesa de centro, onde a caixa com as coisas do meu avô ainda estava aberta, havia uma marca nítida, um único risco, longo, traçado por um dedo na poeira. Não era aleatório. Formava com uma clareza inequivocável um número e uma letra. 3B. A fita não era apenas um registro, era um chamariz, um adereço. E ao ouvi-la, ao dar atenção àquela voz, eu não apenas escutei uma memória, eu abri uma linha direta. A sala pode ter sido selada, o sanatório demolido, mas algumas coisas não precisam de paredes para existir. Elas só precisam de um ouvido disposto a escutar. E agora, nas noites mais quietas, quando o silêncio se torna absoluto, eu fico imóvel na minha cama, escutando, esperando ouvir, não dos alto-falantes, mas da escuridão do meu próprio corredor, aquele sussurro rouco perguntando pela medicação que nunca vou ter. Meu nome é Tomás, sou arquiteto. Minha percepção do mundo é profundamente visual. Linhas, volumes, a dança da luz e da sombra. Mas o que aconteceu no antigo pavilhão leste do sanatório Vale Serena me ensinou que há horrores que se constroem não para os olhos, mas para os ouvidos e para a pele, para os nervos. Eu fui contratado para um levantamento estrutural antes da demolição. O lugar, abandonado há 40 anos, era um labirinto de corredores descascados e luz quebrada filtrada por vidraças sujas. A primeira coisa que notei não foi visual, foi o silêncio. Não um silêncio pacífico, mas um silêncio engolidor. Absorvia os sons dos meus passos, da minha respiração, tornando-a abafada, como se estivesse debaixo d'água. O ar era parado, mas carregado de uma umidade fria que grudava na roupa, diferente do calor seco lá fora. Era uma sensação física, tátil. O cheiro era de mofo, terra e algo adocicado e medicinal que tinha envelhecido mal. Meu guia, um velho vigia de poucas palavras, apontou para uma longa ala. Essa parte é a mais ruim, disse, evitando olhar para lá. Antiga ala de isolamento. Nem os pombos entram. A porta estava emperrada, mas cedemos. O que me atingiu foi uma mudança na pressão do ar, uma súbita opressão nos tímpanos, como descer uma montanha muito rápido. E o frio, um frio seco e penetrante que não tinha fonte, que parecia emanar do próprio concreto. Eu não vi nada anormal, apenas filas de portas de aço com vigias estreitas, cobertas de teias de aranha. Mas os sons, Deus, os sons, não eram altos, eram sugeridos. Um rangido distante de uma cama de molas, vindo de um ponto impossível de determinar. Um suspiro longo, quase musical, que parecia vir da ventilação entupida. Às vezes, um arrastar de chinelo no piso, parando logo atrás de mim. Eu me virava e só havia o corredor vazio e aquela sensação de ter interrompido algo no momento exato. O pior era a sensação de ser medido. Não observado, mas medido, como um espécime. Era uma impressão que nascia na nuca, uma leveza estranha seguida de um peso, como se diferentes intensidades de algo invisível estivessem sendo testadas em mim. Meus dedos formigavam, meu estômago embrulhava sem razão. O levantamento forçou uma inspeção noturna.
Precisávamos verificar danos elétricos com as luzes da cidade apagadas. Entrei com uma lanterna poderosa, seu feixe cortando a escuridão como um bisturi. A ala de isolamento era meu último setor. A porta estava aberta. A escuridão lá dentro não era comum. Era espessa, viscosa. A lanterna não atravessava. Ela iluminava um círculo de pó no chão e depois parecia desvanecer, absorvida. Respirei fundo e entrei. O som dos meus passos morreu instantaneamente. A sensação de pressão nos ouvidos era avassaladora. A lanterna de repente perdeu força, seu brilho murchando para um âmbar fraco. E então veio o sussurro. Não era uma voz, era o som de muitas vozes sobrepostas, sussurrando ao mesmo tempo, mas em cadências ligeiramente desenconçadas. Um coral de fantasmas desequilibrado. Não vinha de uma direção. Preenchia o ar, entrava pelos meus poros. As palavras eram indistinguíveis, mas a intenção era clara. Uma curiosidade hostil, um desejo de preencher o vazio que eu representava. Eu não vi formas, não vi sombras se movendo, mas senti o espaço ao meu redor sendo ocupado. A qualidade do ar mudava à minha esquerda, ficando mais densa, mais fria. Depois, à minha direita, como se algo de grande porte estivesse se reposicionando lentamente, bloqueando a saída imaginária. A lanterna apagou. Na escuridão total, o sussurro cresceu, rodeando-me, e uma nova sensação surgiu. A de toques leves, rápidos, como gotas de água gelada, tocando meu rosto, minhas mãos. Foi quando meu corpo entrou em pânico antes da minha mente. Girei no escuro e corri. Ou melhor, tentei nadar naquela escuridão espessa. A porta, que devia estar a 3 metros, parecia ficar mais distante a cada passo. O ar era gelado nos pulmões. Os sussurros agora eram um zumbido insistente dentro do meu crânio. Quando finalmente irrompi no corredor principal, a luz fraca da minha lanterna morta parecia um sol. O vigia me olhou e, sem que eu dissesse uma palavra, apenas balançou a cabeça. Acontece, disse ele. O lugar não gosta de ser medido, só de medir. Saí de lá e nunca voltei. O pavilhão leste ainda está em pé, eu acho. Às vezes, em silêncios muito profundos, sinto um eco daquele frio seco na nuca. E aprendi que alguns lugares não são de brital e argamassa, mas de memória sensorial, de um silêncio que ouve de volta, e de um frio que não é ausência de calor, mas a presença de algo antigo e profundamente, terrivelmente interessado. Meu nome é Clara, sou bibliotecária. Minha vida é ordem, catalogação, a serenidade puerenta de lugares cheios de histórias que se comportam, quietas em suas prateleiras. Tudo começou com um livro errado. Não um livro assustador, não um grimório. Era um manual de horticultura dos anos 50, encadernado em um verde desbotado. Ele apareceu na minha mesa de devoluções, sem ficha, sem carimbo. O sistema não o registrava. Decidi levá-lo para casa, pensando em doá-lo depois. A primeira noite foi normal. A segunda, acordei com a certeza absoluta de que havia alguém no corredor. Não um som, não um vulto, apenas a profunda e inquebrantável convicção de que um espaço vazio estava, naquele momento, ocupado. A casa parou de fazer seus pequenos ruídos habituais. O silêncio era uma coisa viva, expectante. Eu deitei novamente, o coração martelando, e a sensação passou ao amanhecer. No dia seguinte, pequenos deslocamentos. A chaleira que eu deixara no fogão direito estava na boca esquerda. A cortina da sala que eu abrira completamente estava puxada até a metade. Coisas que poderiam ser lapsos de memória, produto de noites mal dormidas, mas a sensação de observação crescia. Era como se a atmosfera em certos cômodos ficasse mais densa, mais atenta, minutos antes de eu entrar. Eu começava a evitar o corredor à noite. O livro da horticultura, esquecido na mesa da cozinha, parecia comum. Folhas amareladas com diagramas de poda e composição do solo. Até que, folheando-o num momento de distração, encontrei uma seção diferente. As páginas eram mais grossas, de uma cor marfim. O título, em letras góticas discretas, dizia Cultivo de ambientes perceptivos e transferência de estados de ânimo.
O texto era uma mistura de jargão botânico e termos psicológicos obscuros, falando de adubar o solo emocional de um espaço e enxertar memórias de pânico. Foi então que as memórias que não eram minhas começaram. Breves flashes, como cenas de um filme alheio. A vista de um corredor de hospital infinito, iluminado por lâmpadas frias, o cheiro agressivo de antisséptico podre e terror suado. O som de uma porta de aço sendo trancada à distância, seguido de um soluço abafado. Um pavor agudo, específico, de ficar preso, esquecido. Um medo que não era meu, mas que eu sentia nas costas da língua, como um gosto metálico. À noite do clímax, eu estava exausta, os nervos à flor da pele. Decidi confrontar o livro, levá-lo para longe, jogá-lo fora. Quando me levantei para ir à cozinha, a luz do abajur do corredor apagou. Não queimou, apagou, como se alguém tivesse girado o interruptor. Fiquei paralisada na escuridão. A sensação de presença não era mais sutil. Era uma massa palpável, um peso ocupando o espaço a uns 2 metros de mim, bloqueando a passagem para a sala. E então, no escuro total, uma porta se abriu. Não a porta da frente, não a do quarto. Foi um som que veio da direção da parede do fundo do corredor, onde só há alvenaria. O som pesado, lubrificado, de uma porta de aço com dobradiças pesadas sendo empurrada. Um clarão de luz branca e fria de lâmpada fluorescente vazou por uma fenda que não existia na minha parede, projetando uma faixa luminosa oblíqua no chão do meu corredor. Dentro daquela luz, a silhueta de um homem alto e magro, de postura rígida, usando um uniforme que parecia de enfermeiro, mas de um corte antiquado. Ele não olhou para mim, olhou através de mim, com um interesse clínico e vazio. E no ar, carregado junto com a luz fantasma, veio o cheiro. O mesmo cheiro dos meus flashes, antisséptico podre e terror. Eu fechei os olhos, pressionei as mãos contra os ouvidos e contei até 100, uma tática infantil contra pesadelos. Quando abri, estava no escuro normal do meu corredor. A luz do abajur voltou com um estalo suave. A parede estava intacta. Só restava um cheiro fraco, dissipando-se rapidamente, e um frio e tenso que tomava conta do meu corpo. Joguei o livro no forno e o incinerei na manhã seguinte. As memórias intrusivas pararam. A sensação de ser observada diminuiu, mas nunca desapareceu totalmente. Às vezes, quando estou sozinha em casa e o silêncio se alonga, sinto um repuxo na nuca, um súbito lembrete daquele cheiro, e fico me perguntando: quando eu queimei o manual, será que destruí o que estava crescendo aqui? Ou será que apenas interrompi um processo, deixando uma semente de um pavor alheio, dormente nas fundações desta casa, esperando o próximo tolo que trouxer para casa um livro que não lhe pertence? Meu nome é Vicente. Trabalho com entrega de suprimentos médicos para clínicas e pequenos hospitais. Rotina é minha religião. O mesmo trajeto, os mesmos endereços, a mesma solidão confortável da cabine da minha van. O pedido para a clínica Helsinger chegou de última hora, um endereço num bairro industrial meio abandonado que eu nunca havia atendido. O sistema listava apenas material de reposição urgente. Era um pacote pequeno e leve, um envelope almofadado. A clínica era um prédio baixo de tijolos aparentes, com janelas escuras e um letreiro desgastado que mal se lia. O ar naquele trecho da cidade parecia mais parado, o som do tráfego distante vinha abafado. Toquei a campainha do portão. Nada. Tentei a porta de serviço ao lado. Estava destrancada. Um corredor de linóleo bege gasto se estendia, iluminado por lâmpadas de emergência que lançavam uma luz âmbar e fraca. Cheirava a poeira, a mofo e um traço químico doce, como éter antigo. "Olá?" chamei. "Entrega?" Minha voz ecoou de forma estranha, como se o corredor fosse mais longo por dentro do que parecia por fora. Nenhuma resposta. Protocolo diz para deixar na recepção e sair. Caminhei, os passos abafados pelo piso plástico. O silêncio era quase total. Apenas um zumbido baixo e inconsistente vindo de alguma parte da estrutura. Passei por portas fechadas com placas que diziam armazenamento, sala de esterilização. Tudo parecia ter sido abandonado há anos, mas limpo, sem a desordem típica.
foi quando percebi o primeiro relógio. Na parede, um relógio analógico de ponteiros dentro de uma caixa de acrílico. Marcava 13h47. Olhei para o meu celular. 14h23. Sorri. Bateria morta, obviamente. Mas então vi outro, mais adiante, um modelo digital acima de uma porta. Também mostrava 13h47. E um terceiro, um pequeno despertador em cima de uma mesa de recepção empoeirada. 13h47. Todos parados no mesmo horário. Uma coincidência bizarra, talvez uma queda de energia geral que os congelou no mesmo instante. Encontrei uma mesa que poderia ser a recepção. Deixei o envelope e peguei minha caneta para o recibo. Foi então que ouvi um som baixo, rítmico. Toque, toque, toque. Não eram passos. Eram batidas secas e espaçadas, feitas com alguma precisão, como alguém batendo com uma articulação na madeira. Vinham de uma porta no final do corredor, marcada apenas com a letra D. O som parou quando parei de me mover. O ar pareceu ficar mais denso. O zumbido das luzes aumentou um tom. "Tem alguém aí?" perguntei. Minha voz agora um sussurro involuntário. O silêncio foi a resposta. Respirei fundo. Era um prédio velho, madeira contraindo, canos, coisas de prédio velho. Peguei a caneta novamente para rabiscar uma nota. A caneta não escreveu. Olhei para a ponta. Estava seca. Sacudi. Nada. Tentei a caneta de reserva no bolso. Também seca. Ambas novas. Um frio que não era físico percorreu minha espinha. As batidas recomeçaram. Toque, toque, toque. Mais insistentes. E então, por trás da porta D, uma voz. Não um grito. Um sussurro áspero, masculino, carregado de uma urgência aterrorizada. "Pare de olhar. Vocês estão no porão." O coração disparou no meu peito. Não havia porão na planta que eu vira na entrada. Olhei para a porta. A maçaneta de metal cromado começou a tremer levemente, como se algo do outro lado estivesse respirando contra ela ou tentando girar com uma mão muito fraca. Virei e saí. Não corri, mas caminhei com uma determinação rígida e veloz, sem olhar para trás. As luzes âmbar pareciam piscar em sincronia com as batidas que agora ecoavam no corredor. Toque, toque, toque. Cada uma mais rápida que a anterior. Quando a porta da frente se fechou atrás de mim, bloqueando o som, o ar da rua parecia gritar de tão vivo em comparação. Nunca falei com meu chefe sobre o ocorrido. O recibo foi assinado eletronicamente no dia seguinte, como se eu tivesse feito a entrega normalmente. Às vezes me pergunto o que havia naquele envelope. Às vezes pesquiso a clínica Helsinger na internet e não encontro nada, só menções vagas a um incêndio nos anos 60. Mas o que realmente me mantém acordado algumas noites é outra coisa. 2 dias depois da entrega, minha esposa me perguntou por que eu tinha colocado o despertador do quarto para as 3h47 da manhã. E eu não tinha. Fui ver. O relógio digital, moderno, prova de quedas de energia, mostrava 13h47, parado. Precisei desligá-lo da tomada para reiniciar. Desde então, pequenos eletrônicos em casa, o forno de micro-ondas, o timer do fogão, às vezes, muito raramente, piscam aqueles 3 dígitos antes de voltarem ao normal. E em silêncios absolutos, se eu prestar muita atenção, acho que consigo ouvir, muito ao longe, o eco de 3 batidas secas. Talvez fossem só canos. Talvez eu tenha imaginado a voz. Os relógios podem ter tido um defeito de fabricação em lote. Existem explicações para tudo, mas no fundo a dúvida persiste. Será que ao entrar naquele corredor na hora errada, eu não fiz uma entrega? Será que na verdade eu fui buscar algo? E aquela voz estava avisando a mim ou estava falando de mim? Meu nome é Fábio, sou programador. Minha mente é lógica, sequencial, um lugar onde problemas têm causas identificáveis e soluções replicáveis.
Por isso, o que começou a acontecer aqui no meu apartamento, depois que o vizinho do 504 morreu, tem sido uma lenta erosão de tudo em que acredito. Nada é gritante, tudo pode ser explicado, mas a soma está me consumindo. Tudo começou com o cheiro. 2 dias após encontrarmos o Sr. Geraldo, o velho solitário do 504, falecido em sua poltrona, um odor adocicado e enjoativo começou a vazar sob minha porta. Era o cheiro da casa dele, daquela sala onde o corpo ficou por 2 dias antes de ser descoberto. Liguei para o síndico. Ele disse que a imobiliária estava limpando o lugar, que era produto de limpeza, que passaria. O cheiro passou, mas voltava, aleatoriamente, por 1 hora, sempre à noite. Nunca quando alguém estava aqui para sentir. Depois foram os pequenos deslocamentos. Eu sou metódico. Meu controle remoto fica no braço direito do sofá. Comecei a encontrá-lo no braço esquerdo. O livro que eu estava lendo, marcado na página 45, aparecia aberto na 120. Coisas de quem vive sozinho e tem lapsos de memória, eu pensava. Até o dia em que o sal na cozinha, que guardo em um pote de vidro, tinha marcas de dedos na lateral. Digitais visíveis, grandes, que não eram minhas. A sensação de observação veio em seguida. Não uma presença ativa, mas a impressão constante de que meu espaço privado havia sido violado de uma forma não física, apenas perceptiva. Era como se o ar em certos cantos do apartamento, especialmente perto da porta que dá para o corredor, a mesma porta do apartamento 504, ficasse mais denso, mais ouvido. Comecei a evitar o corredor de noite. Instalei uma câmera barata de segurança apontando para a porta de entrada. Ela nunca captou nada além de mim, mas os arquivos de vídeo às vezes se corrompiam exatamente nas horas em que o cheiro voltava. A insônia chegou, e com ela, os sons. Não eram batidas ou arrastos, eram sussurros tão baixos que se confundiam com o zumbido do ouvido. Pareciam vir do sistema de ventilação. Uma noite, claro como um sino, ouvi: "Está aprendendo." A voz era rouca, cansada. Pulei da cama, corri até a sala. Vazia, claro. Poderia ter sido um fragmento de um sonho ou uma alucinação hipnagógica. A gota d'água foi a caligrafia. Uso um quadro branco para anotar algoritmos. Certa manhã, abaixo de uma equação que eu havia escrito, havia outra linha. A caneta era a mesma, a cor idêntica, mas a letra era diferente, mais trêmula, mais angular. Dizia: "O frio aqui é muito pior." Apaguei com violência. No dia seguinte, uma nova frase, em outra parte do quadro: "Por que você não me visita?" Foi quando comecei a questionar minha sanidade. Estresse no trabalho, um tumor cerebral, síndrome do impostor existencial. A explicação racional era um refúgio, mas ela rangia cada vez mais sob o peso das anomalias. A experiência culminante aconteceu na madrugada passada. O cheiro estava insuportável. Acordei com a certeza absoluta de que havia alguém na sala. Não mexi. Fiquei deitado, ouvindo. Um som veio, impossível de negar. O rangido característico da minha poltrona. O som que ela faz quando alguém se senta. Rangeu uma vez e depois ficou quieta. Meu coração era um tambor de guerra. Eu podia estar tendo uma paralisia do sono com alucinações auditivas, eu podia estar sonhando, ou podia haver um intruso, ou algo pior. A lógica e o puro instinto animal lutavam dentro de mim. Peguei o celular, ativei a lanterna e com a outra mão um pesado livro de ciência de dados como arma improvisada. Avancei até a porta do quarto e iluminei a sala num movimento brusco. A poltrona estava vazia, mas ela estava levemente desalinhada com o tapete, como se tivesse sido usada e empurrada para trás. E na mesinha de centro, ao lado do meu copo de água vazio, havia outro copo, idêntico ao meu, metade cheio de um líquido turvo e parado. Fiquei olhando para aquele copo por um tempo que pareceu eterno. Depois, joguei o líquido na pia, lavei o copo e coloquei de volta no armário. Não havia impressões digitais. Nenhuma prova. Agora, sento aqui escrevendo isso. O cheiro se foi, os sons pararam, nenhuma nova frase apareceu no quadro. Talvez tenha passado. Talvez a imobiliária tenha terminado a limpeza do 504.
Talvez meu cérebro exausto tenha simplesmente desistido de me torturar. Mas o copo. O copo me persegue. Porque a explicação mais lógica, a de que eu, em um estado dissociativo, peguei outro copo e enchi com água suja, é possível, é provável até, mas não consigo aceitá-la totalmente. E essa dúvida, esse espaço estreito entre a loucura e algo inominável, é onde eu vivo agora. Olho para a porta do corredor e me pergunto: foi a minha mente? E se não foi, o que exatamente do apartamento 504 está tentando tão desesperadamente aprender a ser eu? E pior ainda, o que acontece quando conseguir? A resposta, se é que existe uma, pode estar do outro lado da parede. E eu não tenho coragem, nem sanidade suficiente para descobrir. Meu nome é Gabriel. A morte do meu tio Arthur, um psiquiatra aposentado e recluso, foi uma formalidade triste. Ele deixou para mim, seu único sobrinho com alguma paciência para ouvir suas histórias enigmáticas, uma casa antiga na zona rural e a instrução, em um bilhete lacrado, de cuidar do arquivo no sótão. Achei que fossem velhos livros de medicina, talvez algum dinheiro escondido. O sótão era uma cápsula do tempo empoeirada. Caixas de papéis, móveis cobertos com lençóis e, em um canto, uma grande escrivaninha de carvalho. Dentro dela não havia dinheiro. Havia diários, dezenas deles, encadernados em couro, com anos marcados nas lombadas. 1958, 1959, 1960. E uma pasta grossa, marcada com um único símbolo. Um olho estilizado dentro de um triângulo equilátero. Projeto Sincronicidade. Meu tio nunca falou de seu trabalho no Instituto Belmonte. Os diários contaram. Eram relatos meticulosos, clínicos, de um experimento que buscava criar uma telepatia induzida entre pacientes com distúrbios graves. Choques controlados, drogas psicoativas, isolamento em grupo. As anotações iniciais eram de um cientista fascinado. Respostas empáticas elevadas em 300%. As do meio, de um homem preocupado. Os sujeitos estão sonhando o mesmo sonho. Desenham o mesmo símbolo, anexo A. A comunicação persiste fora da câmara de estimulação. O anexo A era um desenho de um labirinto circular, com uma figura mínima no centro. Era inquietantemente familiar. Eu tinha visto aquele símbolo rabiscado em um caderno de infância do meu tio, que minha avó guardara. A última entrada do diário de 1960 não era mais clínica. A caligrafia, antes impecável, estava trêmula, quase ilegível. 12 de novembro. Catatonia total do grupo alfa. Todos os 12, em alas separadas, caíram no mesmo instante. Os monitores de EEG não estão mostrando atividade cerebral individual. Estão mostrando a mesma onda. Uma única onda repetida em 12 crânios. Como um coração único batendo em 12 peitos. O instituto será fechado. Eles dizem que é um fracasso. Eu acho que foi um sucesso terrível. O que nós ligamos não quer se desligar. Eles estão juntos agora e estão conscientes de que estão presos. Fechando o diário, senti um arrepio. Era uma história macabra, sim. Ficção científica gótica. Mas então comecei a conectar outras pistas. As cartas da minha avó, mencionando que o tio Arthur, após sair do Belmonte, nunca mais foi o mesmo, que reclamava de ouvir sussurros no silêncio, que se recusava a tomar café em grupos de mais de 3 pessoas. E a última peça, em uma gaveta secreta da escrivaninha, encontrei uma pequena caixa de chumbo, pesada. Dentro, 12 pulseiras de hospital, de metal, cada uma com um nome e um código. Alfa 1, Alfa 2, até Alfa 12. Levei as pulseiras para casa, para a cidade. Uma bobagem, um artefato histórico mórbido. Foi então que as coincidências começaram. Ou melhor, a sincronicidade. Eu pensava em uma música antiga e a ouvia tocar aleatoriamente no rádio do táxi. Eu tinha uma dúvida sobre um autor obscuro e um livro dele aparecia na vitrine de um sebo no dia seguinte. Pequenos ecos inofensivos do mundo ao meu redor. Até a noite em que, trabalhando tarde,
tive um pensamento intrusivo e aterrorizante, vívido como uma memória. A sensação de estar preso, imóvel, em um corpo que não respondia, enquanto uma presença fria e coletiva observava de dentro da minha própria mente. No mesmo instante, todas as luzes do meu apartamento piscaram. Meu computador, desligado, emitiu um bip agudo, e no silêncio eletrizado que se seguiu, veio o som. Não dos alto-falantes, parecia vir dos cantos da sala, do espaço entre as paredes. Um sussurro composto, feito de várias vozes sussurrando ao mesmo tempo, harmonizando e discordando, formando uma única frase. Você abriu a porta. Foi um segundo. Depois, apenas o meu próprio coração batendo. Nenhuma prova, nenhuma gravação. Apenas a certeza visceral, herdada do terror do meu tio, de que aquelas 12 mentes, fundidas há décadas, em um único nós consciente e preso, tinham encontrado um novo ponto de atenção: as pulseiras. Joguei as pulseiras no fundo do rio no dia seguinte. As coincidências pararam. Os sussurros não voltaram. Tudo está normal. Mas agora, quando estou em um lugar muito quieto, ou quando adormeço na beira do sono, uma pergunta ecoa na minha cabeça, e não sei mais se é minha ou um eco de algo que ouvi. Valeu a pena descobrir a verdade? Porque a verdade do tio Arthur não era um segredo a ser desvendado. Era uma porta. E ao abri-la, ao dar atenção àquela dor psíquica fossilizada, será que ao abri-la eu não a convidei para sentir um mundo novo através dos meus sensos? Será que ao me fazer a pergunta agora, não estou de alguma forma ainda respondendo a eles? Meu nome é Luísa. Sou arquivista no Museu da Cidade. Meu mundo é feito de papéis que não falam, de objetos cujas histórias terminam em etiquetas. Tudo mudou quando uma coleção não catalogada chegou do antigo sanatório de Saint Anne, fechado nos anos 70. Caixas de itens pessoais nunca reclamados, pentes, cartas, fotografias desbotadas e um diário clínico. Não era um diário comum, era do diretor, um tal de Dr. Vogler. As páginas iniciais descreviam tratamentos convencionais. Depois, a linguagem se tornava estranha. Falava de intervenção espiritual, de protocolos de transferência, de substituição da doença por um inquilino saudável. Era perturbador, mas eu atribuía metáforas de uma psiquiatria arcaica, até encontrar as fotografias. Elas eram de pacientes de sucesso, fotos antes e depois. Os antes mostravam homens e mulheres com os olhos desvairados, poses tensas. Os depois eram a parte inquietante. Os sujeitos estavam calmos, sorrindo levemente e os olhos claros, mas algo estava errado. A calma era excessiva. O sorriso não atingia os músculos ao redor dos olhos. Eram como máscaras bem feitas, mas vazias por dentro. A legenda de uma dizia: sujeito Lena, psicose agitada curada em 12/4/1944. Nota: conhecimento anômalo de eventos futuros triviais reportado. Levei o material para casa para estudar com mais cuidado. Nos dias seguintes, a atmosfera do meu apartamento, um lugar que sempre foi meu refúgio, começou a mudar. Não era algo que eu visse, era algo que eu sentia. O ar parecia mais parado em certos cômodos, como se tivesse sido respirado muitas vezes e nunca renovado. Meus gatos, normalmente dóceis, evitavam meu escritório, onde o diário estava. Eles ficavam no limite da porta, o pelo eriçado, observando a escuridão vazia. A sensação de ser observada começou de forma sutil. Era a impressão, ao ler uma página, de que alguém estava por trás do meu ombro lendo junto. Eu me virava e não havia nada. Uma noite acordei com a certeza absoluta de que não estava sozinha no quarto. Não um intruso, algo parado no canto mais escuro, apenas existindo ali. A escuridão naquele canto parecia mais densa, mais sólida do que deveria. Fiquei imóvel até o amanhecer,
e a sensação se dissipou com a primeira luz. O clímax veio depois de um dia particularmente imerso nos registros de Vogler. Eu havia transcrito uma passagem. O inquilino deve memorizar o manual do anterior. Cada gesto, cada memória, cada afeto. A imitação é a cura. Aquela frase ecoava na minha mente enquanto preparava chá na cozinha. O apartamento estava em silêncio total. Foi quando ouvi um suspiro, longo, profundo, cheio de uma satisfação estranha. Não veio de um canto, pareceu emanar da própria cozinha, ao meu redor. Girei, a xícara escorregando da minha mão e se estilhaçando no piso. Nada. Tremendo, peguei uma faca de cozinha, uma reação absurda contra algo que não podia ser cortado. Caminhei até a sala, depois para o corredor. Todas as luzes acesas. Vazia. Respirei fundo, tentando racionalizar. Estresse, imaginação hiperativa. Voltei à cozinha para limpar os cacos. Foi então que vi. No vapor que ainda subia da chaleira, condensado no espelho acima da pia, havia uma escrita. Gotas de água tinham escorrido para formar palavras, como se uma mão invisível as tivesse traçado. A caligrafia era cursiva, elegante, completamente diferente da minha letra de arquivista. A mensagem era curta. Obrigada pela casa. Está muito mais arrumada. Fiquei paralisada. O vapor dissipou-se. As palavras sumiram. Não havia lógica. Um vazamento no teto? Um acaso da física da condensação? Minha mente exausta projetando palavras? Mas havia um detalhe mínimo que torceu meu estômago. A frase no espelho não usava a palavra casa no sentido de lar. Usava-a da mesma forma que o Dr. Vogler usava no diário. A casa do sujeito, referindo-se ao corpo, à mente. Saí do apartamento naquela noite. Fiquei em um hotel. No dia seguinte, com a luz do sol implacável, voltei. Joguei o diário e todas as fotos em um container de lixo distante. Limpei o apartamento inteiro. Abri todas as janelas. Meus gatos voltaram a circular normalmente. A sensação de observação diminuiu até quase sumir. As luzes não piscam mais. Tudo parece normal. E é aí que mora a dúvida que nunca me abandona. Será que eu realmente me livrei de algo? Ou será que, ao estudar os métodos de Vogler, ao dar tanta atenção àquela ideia de inquilinos, eu apenas criei espaço? E se a cura que ele pregava não era para os pacientes, mas sim para as próprias entidades que ele invocava, oferecendo-lhes casas vazias e bem arrumadas para habitarem? Às vezes me pego olhando no espelho por um segundo a mais, observando meus próprios olhos, e uma pergunta insana que não ouso fazer em voz alta surge. Quando eu limpei o apartamento, quem foi que limpou? E quando eu sorrio para mim mesmo no reflexo, o sorriso atinge meus olhos? Ou é apenas uma imitação perfeita, aprendida de alguém que um dia se chamava Luísa? Vivo em segurança, sim, mas carrego uma suspeita que é mais aterrorizante que qualquer som na escuridão. A de que a maior vitória de um fantasma não é te assustar, é te convencer que ele sempre esteve lá. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.